limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer.
tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Quero pedir que você se assente nessa hora.
chamar aqui Gisele, Tiago. Gisele e Tiago são membros da IBAN, tem 2 filhos, eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, a Gisele se apresente. Tiago, por favor. E a gente vai ouvir o testemunho da Gisele, uma palavra sobre o que ela viveu, o que ela passou, como venceu. Eu acho que vale a pena a gente ouvir. Amém? Boa noite. Ok. Eu acho que a maioria aqui conhece a gente, mas eu vou me apresentar mesmo assim. Eu sou membro dessa igreja, eu estava ali contando há 15 anos, e nós temos 13 anos de casado. Eu achei que você tinha errado a data, é porque esse ano a gente faz 14. Então, vocês já fizeram as contas aí, que eu cheguei aqui, logo depois eu conheci Tiago, e sim, a gente teve um tempo de namoro, noivado e casamento de 1 ano e meio, então foi bem rápido. E o motivo, né, de estar aqui e fazer parte desse momento que a juventude está proporcionando e que é tão precioso, e eu estava ali me alegrando com o que eu estava vendo aqui no primeiro bloco e pensando, Deus, como seria bom se eu tivesse tido o privilégio de viver isso aqui há alguns anos atrás. Então, o motivo de estar fazendo parte aqui desse segundo momento, eu acredito que é por conta dos quase 12 anos em que eu vivi lutando com a depressão, né? Lutando não é a melhor palavra, mas era bem o que acontecia, era quase uma luta. Mas foram 12 anos em que eu tive essa experiência de passar por diversos quadros de depressão. Na época eu não entendia muito o que isso queria dizer, ainda bem. Hoje, como psicóloga clínica e acompanhando pessoas, a gente é obrigado a estudar um pouquinho essa questão do diagnóstico. E um dia eu parei para contar quantos diagnósticos eu tive. E foi muito carimbo que eu recebi. Depressão em todas as modalidades, leve, moderada, grave, com sintomas psicóticos, depressão pós-parto, transtornos de humor. Ah, sim, Tiago lembrou aqui que eu também já tive o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Foram muitos nomes feios. E ao longo desses 12 anos em que eu estava assim sendo acompanhada, buscando tratamento, então foram 12 anos medicadas, praticamente assim com tempos curtos em que eu não estava tomando medicação, e geralmente eu não estava tomando por rebeldia e não porque eu recebi alta. E eu queria contar um pouquinho para vocês como que essa história começou. E eu não gosto de dizer assim como que essa história terminou, porque é uma caminhada. De fato, desde 2011, eu nunca mais experimentei um quadro de depressão, uma crise depressiva, e eu entendo que isso se deve, sim, à graça de Deus, mas também ao aprendizado que eu tive ao longo desse tempo. Então, é sim motivo de vitória, é motivo de comemorar, mas eu não gosto de contar isso dizendo assim, olha, eu nunca mais terei, porque hoje eu vejo também essa experiência com outros olhos. Como o Tiago falou aqui, às vezes a gente tem um estilo de vida que em algum momento ou outro empurra a gente para uma situação. Mas sem dúvida nenhuma que hoje eu teria recursos infinitamente maiores para poder lidar com uma situação como essa. Eu fui uma criança, eu não nasci em um lar cristão, tá? Meus pais não eram cristãos, apesar da minha mãe vir de uma tradição de uma família protestante. Então, durante a infância, eu vivi flashes do Evangelho. Numa escola bíblica dominical, em algum culto que meus avós me levavam, mas eu tinha flashes na minha memória. E desde criança, eu tinha uma inquietação no meu coração, né? Geralmente, crianças brincam. Eu brincava também, mas eu passava boa parte do meu tempo, às vezes, refletindo sobre o sentido da vida.
eu tinha uma inquietação que era assim, eu não era feliz. Eu não experimentava um estado, e claro que enquanto criança eu não sabia o que isso significava, mas eu via outras crianças mais felizes do que eu. E eu levei para a adolescência essa inquietação. E na adolescência, já podendo elaborar melhor essa questão da felicidade, já podendo ver, claro, eu não tinha redes sociais, mas eu tinha colegas na escola. E a gente via alguns ideais, a gente via o que é que poderia ser felicidade, e eu não experimentava nada daquilo. E quando eu comecei a chegar assim aos meus 15 anos, eu sempre fui muito, muito responsável e por isso também muito ansiosa. Eu comecei a pensar que devia ter uma lógica para a vida e que quando eu atingisse determinadas metas na minha vida, eu ia sim ser feliz. Então eu comecei a traçar essas metas. Isso eu devia ter uns 15 anos de idade, mais ou menos. Eu vou terminar o 2º grau, aí eu vou entrar na faculdade de Direito, e aí eu vou poder ficar rica, porque dizem que quem faz Direito... Isso tem muito tempo atrás, tá, gente? Mas, assim, dizem que quem faz Direito, né, ganha muito dinheiro. E o Geo? Hoje, não quero te desanimar, mas, assim, lá... sei lá, não vou nem falar que ano é, senão o pessoal vai calcular a minha idade, mas quem fazia Direito ganhava muito dinheiro. E não que eu fosse ambiciosa, mas eu pensava assim, pô, ser rico deve ser muito legal e deve trazer felicidade, inclusive. Eu tinha um desejo de casar cedo. Não me perguntem de onde que esse desejo vinha, na verdade me perguntem. Claro, isso tem muito a ver também com a minha relação com meu pai, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Eu tinha um desejo de casar cedo, eu tinha um desejo de começar a trabalhar logo, então eu queria terminar o 2º grau, entrar na faculdade e já trabalhar. Mas como eu era muito ousada, eu queria trabalhar em um determinado lugar. Na época era no Banco Bradesco, porque eu tinha familiares que trabalhavam no banco e eu pensava, isso também deve ser uma coisa muito legal que traz felicidade para a vida das pessoas. E eu tinha um checklist. Com 16 anos, meus pais se separaram. E acho que esse foi o grande momento em que eu vi que a vida a gente não tinha tanto controle das coisas, né? Eu falei, meus pais se separaram, eu não esperava por isso. Me senti extremamente insegura nesse momento e se eu já era muito ansiosa e controladora, eu falei, eu vou ter que fazer esse negócio dar certo sozinha mesmo. E tinha lá o meu checklist para cumprir. Foi difícil entrar na faculdade. Na época que eu fiz Direito, tinham 3 faculdades em Salvador, basicamente. Era a Católica, a UFBA e a que hoje é Unijorge. Não sei se eu esqueci de alguma, mas era difícil. Então, eu comecei no Rio de Janeiro e depois voltei para Salvador. E o meu checklist foi sendo ticado. Eu comecei a fazer Direito no Rio, comecei a trabalhar no Bradesco. No meu checklist tinha um carro que eu queria comprar. Isso eu estou falando de 19 anos de idade. Com 20 anos, quando eu voltei para Salvador, eu comprei meu carrinho usado, mas lembra que eu estava buscando um sentido de vida, e eu acreditava que também ter um carro fazia parte disso. E eu queria muito casar, e nessa época eu estava envolvida em um relacionamento que já tinha caminhado para um noivado, então eu já estava aí com meus 21 anos de idade, e a coisa começou a descer ladeira abaixo. Eu estava nesse momento em que eu tinha ticado várias metas na minha lista. Trabalho também, eu falei, né? Lá no Rio de Janeiro, eu comecei a trabalhar no Bradesco. Eu era funcionária, fui transferida para cá, junto com a faculdade. E eu estava vivendo tudo isso. E um vazio dentro de mim, que não tinha explicação. Que na época eu acreditava que não tinha explicação. Esse relacionamento que eu tinha terminou. Isso foi o estopim para que eu começasse a pensar que eu estava vivendo uma grande ilusão na minha vida, que nada daquilo fazia sentido. Eu estava numa faculdade que na época era muito cobiçada, porque, como eu disse, na época entrar para Direito não era tão simples. Eu tinha um emprego que eu acho que muitos jovens na minha idade gostariam de ter.
eu tinha uma certa independência financeira, eu tinha 21 anos de idade. Nada daquilo fazia sentido para mim. E foi quando eu comecei a me isolar, eu só chorava. Eu falei para vocês, né, esse namoro, uns 4 anos de relacionamento, terminou. E eu comecei a rever tudo que eu estava vivendo, e foi a primeira crise depressiva, que na época não era tão simples assim da gente perceber que alguém estava em depressão. Então, o momento em que meus pais descobriram isso foi quando eu já não queria comer, já tinha perdido muito peso, não queria tomar um banho, não queria sair de casa, com atestado no trabalho, porque estava doente, não sabia exatamente o quê. E então, fui num primeiro psiquiatra que disse para mim que quando ouviu a minha história, falou: você sempre foi uma adolescente depressiva, só que ninguém nunca viu isso. E agora você está, talvez, num momento de uma depressão grave. Eu passei por 1 médico, 2 médicos, 3 médicos, 4 médicos, 5 médicos, porque eu ouvi de um deles algo que definia bem o meu quadro. Eu era um abacaxi. Um médico falou isso para mim. Eles tinham dificuldade de fechar diagnóstico, porque parecia que eu tinha tudo ao mesmo tempo, né? Acho que por isso que eu recebi vários carimbos. Eu fazia um quadro de depressão que hoje eu identifico bem quando eu recebo alguém nessa situação, mas era um quadro assim de que eu não queria fazer nada. A vida perdia completamente o sentido e eu não tinha coragem, graças a Deus, de tirar minha própria vida, mas planos 1000, porque o que eu mais desejava naquele momento era morrer. Seria, assim, um grande alívio, eu pensava. Mas lembra que eu disse para vocês que eu tinha flashes do Evangelho, de um Deus, de um Jesus que morreu por mim? Eu tinha flashes disso na minha memória. Isso ainda não fazia sentido, mas depois de ter passado por tantos médicos e de ter tomado combinações de medicações diversas para tentar me tirar daquela depressão e me fazer voltar a viver, e a coisa não dava certo, não dava certo, eu me lembro de um dia, eu não sei exatamente em que ano foi, eu tenho alguns apagões na minha memória ao longo desse tempo, por conta das medicações que eu tomava mesmo. Não é que medicação dá apagão na memória, mas era muito que eu tomava e era muito combinado, então algumas coisas se perderam. Mas eu me lembro de um dia em que eu estava morando aqui no Rio das Pedras, a gente tinha se mudado para cá, morava com minha mãe, minha irmã, e eu estava muito mal, eu estava muito desesperada. E eu olhei para a janela, e naquele dia a janela me convidou, sabe? E eu ainda pensei, 12º andar. Você vai cair, vai morrer. Então, vai dar certo. Tinha grade, graças a Deus tinha grade. Mas eu também pensei em como tirar a grade. E aí eu ajoelhei nos pés da cama e falei para aquele Deus que eu não sabia onde estava, mas que um dia eu tinha ouvido dizer que Ele existia e que Ele tinha até mandado um filho para morrer por mim. Eu tinha mais ou menos essa história contada na minha memória. E eu falei para Ele, não dá. Não é possível que a vida seja isso aqui. Não tem como. Eu já não tinha amigos por perto, porque eu posso falar porque eu vivi. Gente, não é fácil estar ao lado de alguém que está com depressão por muito tempo. A minha família cansava. Os amigos, que amigos, né? Só para vocês saberem, minha família ela é toda do Rio de Janeiro. Então, eu só tinha aqui minha mãe, minha irmã, meu pai, lembrando que eles já eram separados. Então, eu me sentia muito sozinha. E aí eu falei para Deus nesse dia, assim, Deus, se você existe, faz alguma coisa, porque eu quero muito morrer, eu só tenho medo de fazer isso, porque eu não tenho convicção
de que para onde eu fosse, se é que existe algum lugar, era o que eu pensava naquele momento, eu não tenho convicção de que isso vai ser melhor do que o que eu estou vivendo aqui. E essa coisa não pode piorar. Então, faz alguma coisa, porque não dá. E aquele momento foi um momento também de entrega. Eu, que sempre fui muito controladora, né, queria tomar a frente de tudo, eu falei assim, Deus, eu até te entrego essa minha vida, que não está valendo nada. Porque se existe, de fato, um sentido para que eu esteja aqui viva, só o Senhor deve saber isso, porque eu não sei. Então, mostra para mim. E eu adormeci. Ali mesmo, orando, ajoelhada, acho que eu chorei tanto, e Deus foi muito misericordioso também, eu adormeci. E no outro dia, eu já falava, já tinha esse negócio de chat, como é que é? Um Mirk, não sei em que canal foi. Mas eu conheci pessoas virtualmente, e uma dessas pessoas fazia parte de uma igreja, não era IBAN. Mas falou assim, tem um grupo de jovens que se reúne e você podia ir lá conhecer a gente. Gente, eu não recomendo isso, porque imagina que perigo, eu não sabia quem era essa pessoa. Mas como ele disse que era um grupo de jovens que se reunia, falou o lugar e tal, eu fui. Ninguém me conhecia, mas as pessoas me olhavam de um jeito diferente. Parecia que elas me amavam, simplesmente porque eu existia. E esse pessoal se reunia longe daqui de casa. Então, como eu estava morando aqui no Rio das Pedras, eu sabia que tinha uma igreja batista aqui. Eu já tinha vindo lá na adolescência, de vez em quando, meu pai e minha mãe, meu pai passeava por aqui comigo, mas não entendia muito bem do que se tratava, né? E aí, a partir desse grupo e dessa experiência, eu falei, é isso, bingo. Eu preciso entregar a minha vida a esse Cristo que morreu por mim. E as coisas vão mudar. Gisele, acredita, as coisas vão mudar. Eu me lembro que eu entrei, o templo era diferente. Eu sentei aqui durante um culto e eu fiquei ansiosamente esperando o momento do apelo, porque eu queria ser a primeira a chegar aqui na frente e dizer que eu queria entregar minha vida a Cristo. E assim eu fiz. E fui extremamente acolhida. E a história não termina aqui, porque eu acho que eu tinha a mesma expectativa que talvez vocês estão me ouvindo e estão pensando, então ela foi curada, né? Parou. Não. Havia uma raiz de insatisfação no meu coração que ela não foi arrancada nesse momento. Eu, claro, passei a ter amigos, eu passei a viver muita coisa diferente na minha vida, mas eu era insatisfeita. Eu acreditava que alguma coisa muito grandiosa ainda ia acontecer e eu ia, então, experimentar um estado de alegria e de felicidade que eu achava que todo mundo vivia, menos eu. Esse foi o momento em que eu conheci Tiago. Tiago me conheceu aí passeando. Eu já não estava num estado de depressão grave, mas estava em depressão, né? Tiago era estudante de psicologia. Foi louco de começar a namorar comigo naquele momento. Acho que ele me pegou como objeto de estudo. Deixa eu estudar o caso dessa menina aqui. Né? Eu digo louco porque, gente, porque assim, eu estava num momento que entrar num relacionamento naquele momento, eu achava que não deveria ser o ideal. Mas foi tudo preparado por Deus. A gente começou a namorar. E eu estava em tratamento, o Tiago ajudou muito na condução desse tratamento, de direcionar para que terapia eu ia, mudança de médico, ajudar nessa questão de mudança de medicação. E lembra que eu falei do checklist? Algumas coisas não estavam ticadas ainda nesse checklist. E eu acreditava que, quando isso acontecesse, eu, então, ia ser feliz. Eu continuei crendo nisso. Então, nós casamos. E eu falei, não, quando eu casar, tudo vai mudar. Primeiro ano de casada e eu em depressão. Foi um primeiro ano muito difícil, muito mais para ele do que para mim. Porque imagina que ele também devia ter a expectativa dele, né, de casar,
Nós casamos jovens, eu com 24, ele com 23. Já falei que eu sou mais velha que você. É visível. Claro que não, né, gente? Claro que não. E eu estava deprimida. Depois de um ano de casada, lá estava eu, deprimida. Eu já tinha me formado. Não fiquei rica, viu, Geiel? Não fiquei rica. Eu já tinha decidido que eu não queria advogar e que eu não queria mais viver nada relacionado ao direito. Como eu passei a faculdade inteira praticamente deprimida, quando eu pensava em direito, eu pensava em depressão. E foi muito difícil mudar essa relação naquele momento. E eu estava paquerando a psicologia, mas não tinha dinheiro naquele momento para fazer psicologia. E aí, acreditem, eu coloquei a psicologia também no checklist da felicidade. Eu preciso ser psicóloga, porque aí eu vou entender o que é depressão, o que é que está acontecendo, tal. Não, vamos ter um filho primeiro, porque a gente já tica esse item, e aí eu já vou ficar feliz, e aí depois eu vou fazer psicologia. Engravidei do Mateus, com 27 anos, e passei a gravidez inteira, esperando o momento em que o Mateus ia nascer e que eu, então, ia ser uma pessoa realizada. E o Mateus nasceu. E durante a gravidez, retiram a nossa... Enfim. Durante a gravidez, a medicação é retirada porque pode... Ainda mais 10 anos atrás, isso muda muito rápido. Então, hoje tem medicações mais seguras. Naquela época, isso ainda estava sendo estudado. Então, eu fiquei sem medicação. Fui ter o Mateus. Foi um dia que eu estava muito alegre. Esse dia eu estava muito alegre, eu achei que era isso, eu precisava ser mãe. Saí da maternidade, 3 dias depois, eu estava alucinando. Eu estava novamente num estado de depressão terrível, em que eu não dormia, e eu comecei a ouvir o Mateus chorar sem o Mateus estar chorando. O Mateus estava dormindo e eu dizia para o Tiago, pega ele que ele está chorando. E aí o Tiago ligou para a psiquiatra e falou, não está legal, ela está ouvindo o bebê chorar sem ele chorar, ela está sem dormir há 3 dias, e a médica falou, suspende agora a amamentação, pega o remédio que está aí e dá para ela. E teve que voltar com uma série de medicações fortes, e nesse primeiro ano do Mateus eu não lembro de muita coisa. Essa é uma das coisas que é muito difícil contar, porque eu não lembro. Eu lembro do aniversário de 1 ano dele, mas aquele desenvolvimento do primeiro ano, eu não lembro. Graças a Deus, e ele colocou pessoas, minha mãe, Tiago, minha sogra, que ajudaram nesse cuidado com o Mateus. Algumas pessoas perguntam, você rejeitou o bebê? Não, eu não cheguei a rejeitar. Isso poderia ter acontecido porque isso faz parte da depressão pós-parto. Mas eu não conseguia assumir os cuidados dele como mãe plenamente. E eu comecei a ficar brava com Deus. Comecei a ficar brava. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu orei, pedindo ao Senhor que me curasse disso enquanto eu estava grávida, porque eu queria poder cuidar desse filho. E por que o Senhor não fez isso? E eu comecei a questionar, e aquela raiz de insatisfação no meu coração, ela foi se aprofundando. E eu comecei, então, a voltar a fazer os meus próprios planos. Obrigada. E falei, não, eu preciso mesmo fazer psicologia, porque eu vou entender esse negócio não tem nada a ver com fé, com Deus. Continuei crendo em Deus, mas eu falei, não, isso é uma coisa que eu preciso entender sozinha. E fui para a faculdade de psicologia, e com 2 anos de faculdade, eu tranquei o semestre, porque eu falei, esse negócio não vai explicar nada na minha vida. Na semana seguinte, eu destranquei, né? Porque Tiago, do meu lado, não só Tiago, minha liderança aqui na igreja,
e eu compartilhava a minha vida com quem me acompanhava. Então, quando eu tinha esses rompantes assim, impulsivos, tinha alguém para me puxar para o chão. Por isso eu digo, e de tantas coisas que eu errei, essa foi uma que eu acertei. Eu passei todo esse tempo aqui. Eu estava deprimida, sentada nesse banco. Quando eu melhorava um pouquinho, eu estava sentada nesse banco. Quando eu desistia das coisas, eu estava sentada nesse banco. E as pessoas me viam. E vou dizer mais, muitas não entendiam. Então, se você já viveu ou está vivendo uma situação como essa e já passou pela sua cabeça, mas ninguém me entende quando eu vou compartilhar minha vida. De fato, muitas vezes as pessoas não entendem e não precisam entender. É isso que você falou? Tiago falou, e não precisam entender. E, de fato, não precisam entender, elas não têm obrigação de entender. É claro que hoje isso que a gente está vivendo aqui é informativo, é educativo, ajuda a gente a olhar para o lado e ajudar quem está precisando, mas isso é uma construção. A gente não sempre teve isso. E isso era uma coisa que eu tinha comigo, que eu não podia ficar sozinha. Então, mesmo que eu chegasse ali na porta e a mesma irmãzinha falava assim para mim, minha irmã, você tá daquele jeito, né? Você precisa orar mais. Ela falava isso para mim. E eu dizia, ela não está me entendendo, mas era o que ela podia dar. Ela se preocupava comigo. E ela achava que eu precisava orar mais. E ela devia orar muito por mim, eu tenho certeza disso. Mesmo naquela hora eu me sentindo julgada, mas a irmã estava olhando para mim. E às vezes é assim que vai ser. Às vezes a gente não precisa que ninguém diga nada, a gente só precisa disso aqui, alguém do lado. Eu falei, Tiago, você vai ficar do meu lado. Às vezes a gente só precisa disso. Meu papel aqui é importantíssimo, é para ficar calado do lado dela enquanto ela fala, mas ela disse, você não sai dali, então eu estou aqui, está ótimo. Mas, às vezes, as pessoas não vão só estar ao lado, elas vão querer ajudar do jeito que elas podem. E, às vezes, elas atrapalham sem querer. Mas relacionamento é isso. E faculdade de psicologia, engravidei da Bia. Eu não preciso nem falar, eu tomei pavor de pensar em ter outro filho. Mas a gente queria essa experiência de um segundo filho. Deus concedeu, eu engravidei da Bia enquanto eu estava na faculdade. E eu estava vivendo um momento diferente, porque, sim, eu estava estudando psicologia, e com psicologia eu comecei a estudar um pouco de práticas culturais, e comecei a entender um pouco do que nossa cultura impõe para a gente e exige da gente. Isso começou a me levar a uma certa reflexão daquela tal de felicidade que eu achei que eu ia encontrar em algum momento, mas eu tinha muita certeza de que na gravidez da Bia, de fato, as coisas seriam diferentes. E, para isso, eu sentei com o Tiago e falei, a gente precisa ir para um apartamento maior. Porque eu acho, Tiago, que o problema está em que eu preciso ter um espaço no pós-parto, um espaço só meu, assim, meu e dela. E como a gente está num apartamento de 2 quartos, a gente precisa ir para um que conseguimos dar entrada num apartamento novo, fazer um financiamento com muito custo. Bia já estava para nascer. E eu falei, é isso. Ela vai nascer, eu vou estar lá naquele cantinho com ela. E faltando 20 dias para a Bia nascer, a proprietária diz que não vai entregar o apartamento para a gente. Não vai porque ela não tem para onde ir. E ela não vai. Só ressaltando assim, o apartamento foi comprado, ela recebeu o dinheiro e disse, não saio. Então, ela estava no apartamento e tendo recebido o dinheiro do apartamento. E disse, não saio, e ela com a barriga desse tamanho aqui, querendo montar as coisas. Como a gente tinha vendido outro apartamento para poder comprar esse novo, a gente estava no apartamento dos meus pais com tudo entulhado. Então, a preparação toda, abaixo. Aquele berço lindo que eu comprei não pôde ser montado, porque não tinha espaço. E a Bia nasceu. E eu voltei para casa, para aquele apartamento, com tudo entulhadinho, sem perspectiva de receber o outro, porque a gente teve que entrar com uma ação judicial que não sabia quanto tempo ia durar. E eu tinha feito um acerto com o Tiago. Eu falei, não deixa me dar remédio, porque a gente não vai ter mais filho,
eu fiz a laqueadura no parto da Bia e eu quero poder amamentar. Eu não sei que sentido isso vai ter na minha vida, mas isso deve ter algum sentido, eu falei para ele. Isso deve trazer alguma alegria, não é possível. E não deixa me dar remédio, porque se me der remédio vai ter que cortar a amamentação, porque passa para o bebê. E eu falei para ele, nem que eu fique muito mal, me lembra do porquê que eu quero amamentar essa menina, que eu quero viver uma experiência de maternidade. Aí voltei para casa, 3 dias depois, eu só chorava, amamentava e chorava. E eu molhava a roupa dela, de tanto que eu chorava, eu precisava trocar ela depois que eu amamentava. E eu sentei com ele com 1 semana e falei, não vai dar, preciso da medicação. E ele fez, vamos esperar só mais um dia? E eu chorava, e eu disse, você não está entendendo. Ele, eu estou, mas você me pediu para fazer isso. E aí a gente esperou mais um dia, deu 15 dias, 20 dias. A psiquiatra em contato, dizendo, olha, não sejam loucos de deixar ela entrar naquele estado novamente. Tiago, não, deixa comigo, está seguro aqui. E com 20 dias, mais ou menos, assim, a Bia nascida, não sei se foi esse tempo, mas eu estava na janela, e da janela do apartamento que a gente estava, dava para ver o que eu comprei. E eu olhei e chorava, e eu dizia, Deus, qual a questão? O que eu ainda não entendi? Por que a gente não está lá? Por que não está sendo tudo diferente? E aí é como se eu tivesse ouvido Deus falar comigo. E se esse apartamento não foi entregue? E se vocês perderem esse dinheiro? Eu vou deixar de ser Deus na sua vida? E eu nunca tinha parado para pensar daquela forma. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu não sou o suficiente? O que você tem agora não é suficiente? E eu fui para a Bíblia e eu fui tentar folhear a Bíblia e tentar entender o que é que Deus estava me falando. E eu não sei se exatamente nesse dia, ou um dia depois, ou um tempo depois, mas Deus me levou para a história de Elias. E Elias, eu digo que é um exemplo de alguém que viveu um estado de depressão profunda. Elias pediu para morrer. E eu não vou parar para ler aqui, porque o nosso tempo já está avançado, mas vou só contextualizar. Elias era um profeta. Um profeta, ele tinha uma missão clara. E Elias vem de um momento que eu acredito que deve ter sido o ponto alto da carreira dele como profeta, em que Deus é soberano, se mostra soberano, e 500 profetas de Baal morrem nas mãos de Elias. E Jezabel, esposa de Acabe, né, que era o rei naquele momento, ameaça matar Elias. Simples assim. Ela diz que vai matar ele. E esse cara sente um medo profundo, aquela coisa da emoção que é legítima. Eu acho que eu também sentiria, qualquer um de nós. Só que eu fico imaginando assim, que Elias sai do momento alto da carreira dele e passa a ser fugitivo, né? E ele pede a Deus para morrer, né? Deus, eu não sou melhor do que os meus antepassados, estão me perseguindo, eu estou só. E Elias dorme, e o anjo traz alimento para ele, ele acorda, come, dorme de novo, ou seja, um estado profundo de depressão. Deus direciona ele para caminhar até determinado lugar, ele passa ali 40 dias, 40 noites cambaleando, chega nesse lugar, entra numa caverna, e eu me vi muito nessa figura de Elias, sabe? Eu caminhava um pouquinho, entrava numa caverna, e de lá de dentro da caverna, Deus vem e diz, Elias, o que você está fazendo aí? E quantas vezes Deus falou para mim, Gisele, o que você está fazendo aí? E Elias diz, Deus, eu não sou melhor que os meus antepassados. E aí olha o que ele faz. Elias compara a vida dele com a do outro. Deus, estão procurando me matar, eu estou só. Elias responsabiliza o outro pela vida dele. Eu fazia tudo isso. E quando a gente está deprimido, frequentemente a gente faz isso.
Então era como se Deus, minha vida não vale a pena. E era o que eu, Gisele, dizia para Deus frequentemente. E Deus, simples e certeiro: Elias, vai ali para a porta, eu vou ter contigo, eu vou me encontrar com você ali. E Elias vai para a porta da caverna e eu imagino que ele sentiu algo que eu sentiria. Agora alguma coisa vai acontecer aqui. E aí a palavra fala que então passou um fogo, mas Deus não estava no fogo. Eu imagino Elias pensando que um fenômeno sobrenatural ia ser a manifestação de Deus na vida dele. E aí vem um terremoto, vai me lembrando aí, porque eu não lembro de todos, um terremoto, e Deus não estava nele. E aí vem uma brisa suave. Será que essa brisa suave já não estava ali? Uma brisa suave. E Deus estava nela. E sabe, Deus não discute com Elias. Elias, você está deprimido, você precisa ficar bom para poder viver. Deus diz assim: Elias, ó, o caminho é esse aqui, ó. Você precisa ir para tal lugar, ungir tal pessoa, fazer tal coisa. Deus mostra o que tem para ser feito. Deus relembra Elias da missão de vida dele, da identidade dele. E quando eu olhei para aquela palavra, eu fiz: tá bom, Deus, eu acho que eu estou entendendo. Mas qual é a mesma missão? Olha para o hoje, Gisele, o que você tem agora para fazer? Eu tinha um bebê que não parava de chorar, que fazia cocô e xixi o dia todo e que eu tinha que amamentar. E aí eu... É isso mesmo? É isso. É o hoje, é o agora. Não é o que vai acontecer. Não é quando, não é e se. O que você tem agora, Gisele? Você tem um filho de 3 anos para cuidar também. Você tem seu marido. Agora você não tem sua faculdade, porque você está 3 meses afastada por conta do pós-parto. Então nem adianta ficar achando que vai ter alguma badalação de sair de casa. Não, é isso aí que você tem. Vai cuidar disso? E eu falei: é isso. É a brisa suave. Não é o estrondo de uma felicidade que eu esperava e de um acontecimento sobrenatural. Era o que Deus estava colocando na minha mão para fazer. Não era quando eu me formasse e fosse psicóloga, não. Era quem Deus estava me dando para cuidar hoje. Naquele momento, meus filhos. Meses depois, pessoas. Não era quando eu ficasse boa da depressão, que não, era o que tinha naquele momento. Porque a brisa suave estava comigo durante todo esse tempo e eu estava procurando um grande fogo, uma grande tempestade. E era isso. Aí algumas pessoas me perguntam: então você foi curada? Olha, eu me envolvi tanto no que tinha para fazer que eu estava pouco me importando, sabe? Se ia ter depressão. Era como se pela primeira vez na vida eu tivesse olhado a depressão nos olhos e eu dissesse assim: pode vir. Eu tenho sentido. E mesmo que eu sinta que eu não tenho, Deus está me dizendo que eu tenho, porque basta eu olhar para o que eu tenho para fazer hoje. Ou seja, não é sobre eu me sentir bem, não é sobre um estado de felicidade. É sobre a marca que eu vou deixar nesse mundo, na vida das pessoas. E há 7 anos aproximadamente que eu tenho vivido nessa perspectiva. E sim, há 7 anos que eu não voltei a tomar medicação, como eu disse, não que isso seja um troféu. Eu acho bom, porque era muito ruim para a minha memória o tanto de medicação que eu tomava. Mas hoje eu experimento um outro momento. E eu sei que a gente não pode resumir o que é depressão, a experiência com a depressão, na experiência de uma pessoa. Eu acho que cada um vive de uma forma, cada um encontra um caminho. Mas eu posso dizer que enquanto eu olhei para dentro de mim e busquei em metas uma felicidade que eu nunca ia encontrar, eu lutei com a depressão. No momento em que eu olhei para o que eu tinha, para o que Deus estava me dando,
para que não era sobre minha vida, e sim sobre quem estava ao meu lado, eu parei de lutar com a depressão. Eu acho que ela sentou na cadeira do lado por um tempo e depois eu não sei para onde ela foi. Mas é essa a minha experiência. E queria passar a palavra para o pastor. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Agradecer a Tiago, agradecer a Gisele, pelo exemplo, pela vida de vocês e por toda a experiência que Deus tem concedido a vocês, mesmo que com tamanha dor. E às vezes a gente se sente exatamente assim, sozinho, solitário. Alguns filósofos vão dizer que solitude e solidão é algo diferente, mas a essência da palavra é a mesma. Muitas vezes a gente se sente só. Em Hebreus 13, 5 diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Em Romanos 8 diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Ter algum tipo de depressão, ansiedade, não significa que Deus nos abandonou. Em todos os momentos da vida, Deus está ao nosso lado para nos ajudar. Precisamos contar com a ação divina, exclusiva, unilateral de Deus, através do seu Espírito Santo, que habita em nós. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Deus é um Deus de amor e Ele vai nos consolar, porque essa é uma das ações do Espírito Santo dele sobre a nossa vida. E por mais triste que a gente esteja, por mais perdido, por mais sozinho, parece que a gente nunca mais vai sorrir, parece que a gente nunca mais vai sair de dentro desse calabouço, parece que a gente nunca mais vai conseguir ver a luz do sol. Salmo 126 diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. A tristeza não vai durar para sempre. O que a Bíblia nos promete é de que pode durar até uma noite. Talvez você até diga assim: pastor, mas já tem algumas noites. Mas ela vai passar, porque o amanhecer vai raiar. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre as nossas cabeças. E nós temos mais uma vez a oportunidade de viver. E todos os dias quando eu acordo e que eu oro, a minha primeira oração do dia é: Deus, obrigado porque o Senhor renovou mais uma vez a tua misericórdia sobre mim, e o Senhor está me dando mais um dia de oportunidade de viver na sua presença. É incrível porque às vezes a gente perde a percepção de futuro, e a gente acha que tudo vai acabar hoje, e a gente pensa até que a gente talvez não tenha um futuro. Jeremias escreve dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de causar dano, planos de dar a você esperança. Essa paz e essa esperança nós só vamos conseguir encontrar em Jesus Cristo. Jesus, todas as vezes
quando se sentia acuado, ele saía. Tiago falou sobre isso, e ele orava, e ficava somente ele e Deus, e lhe apresentava as suas necessidades, as suas súplicas. Mas Jesus nunca deixou de estar com os seus amigos, em momento algum ele deixou de estar com as pessoas. E por mais que as pessoas se sentissem consoladas por estar com ele, abençoadas por estar com ele, existia uma troca. E naquele momento ele também estava junto com cada um dos seus amigos. Ele escolheu 12, um desses que ele escolheu, ele sabia e o traiu. Mas ele tinha 3 que ele se aproximou, que ele conversava coisas mais espirituais. E tinha um deles que ele se reclinava sobre o peito de Jesus e tinha amizade. Jesus não estava só. Você também não pode estar só. Portanto, Deus quer que você ande junto com outras pessoas, e que no consolo mútuo e na direção de Deus, na vontade dEle, nos planos que Ele tem para cada um de nós, nós podemos sair dessa clausura que a gente pode estar vivendo. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora, clamando a Deus para que o Senhor olhe para cada um de nós com olhos de misericórdia, clamando a Deus para que o Senhor entre com um farol no nosso coração, mostrando as nossas dores, as nossas lutas, ensinando a gente o caminho, tomando na nossa mão e usando pessoas para segurar conosco, e que a gente ouça a voz do Senhor ao nosso ouvido dizendo: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Abençoa o teu povo, Deus. Abençoa-nos nessa noite. Enche o nosso coração de uma alegria, de uma paz, de um contentamento e de toda certeza de que o Senhor está conosco e quer nos abençoar com a tua presença. Usa a vida dessa igreja, Deus, para alcançar pessoas que precisam conhecer quem é o Senhor, que possam ser alimentadas como Elias, que possam ser direcionadas como Elias foi pelo Senhor, dizendo o propósito que o Senhor tinha. Que o Senhor nos ajude a nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, para glorificar e bendizer o teu santo nome. É assim que nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Uma vez um amigo me disse, e sempre me causou muita dúvida, ele dizendo que a vida só tem sentido quando a gente vive para glorificar a Deus. E eu sempre tive muita dúvida, confesso, sempre tive muita dúvida sobre isso, de como que a gente faz para glorificar a Deus do modo como Ele fala. E aí, lendo John Bevere disse que a melhor forma da gente glorificar a Deus é quando a gente reconhece as grandezas dEle, quando a gente reconhece quem é Ele, quando a gente reconhece o que Ele fez, e o que Ele pode fazer, e o que Ele vai fazer na nossa vida. E isso é glorificar a Deus. Que nós vivamos para a glória dEle, reconhecendo quem Ele é e tudo que Ele pode e vai fazer nas nossas vidas.
e quer fazer. Amém? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, que a graça salvadora, redentora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, reunidos aqui nesse lugar, e na igreja do Senhor espalhada sobre toda a face da terra, de hoje até a volta do Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Vão em paz, meus irmãos, Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão aí do lado, diga para ele que ele é importante para você, diga para ele que você quer estar do lado dele, que você quer ajudar ele, diga para ele que você está à disposição. Não se furte desse momento e tenha certeza que Deus vai te abençoar muito por você ter ajudado alguém e se colocado à disposição de alguém. Quero chamar os homens, todos os homens, podem vir todos, para poder vir aqui à frente agora, que a gente precisa pegar esse material, colocar para cima e organizar as coisas. Então vem para cá agora e vamos ajudar todos os homens, só não venham os que não são homens, aí você não vem, mas o que for homem vem para cá. Ainda tem torta lá fora, as mulheres podem ir lá, mas quem for homem vem aqui, depois vai lá fora, mas primeiro aqui. Julimar, por favor, você é homem, vem cá para frente, vem cá. Pedro, vem para cá. Pedro, vem cá. Vamos cá também, todo mundo. Buba, você é forte, vem para cá, meu filho, vem.